A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom voltarmos até a nossa EBD às quartas-feiras. Bênção de Deus para as nossas vidas, para estarmos a cada dia ouvindo a voz do Senhor, obedecendo a voz do Senhor e aprendendo, né, a cada dia. E antes de começarmos, eu gostaria de estar orando para que o Senhor possa falar ao nosso coração e Ele também nos dá todo o entendimento preciso e necessário, ok? Senhor Deus, muito obrigada. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Pai. E pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e nossas falhas. Que nesse momento possamos aprender com a Tua palavra, Senhor, que possamos ouvir a Sua voz neste momento. E, acima de tudo, colocarmos em prática tudo que assim o Senhor deseja, Pai, que venhamos fazer em nossas vidas. Assim eu oro e te agradeço, no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. E dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre oração, mas a oração de Paulo, de como Paulo orava, de como Paulo fazia suas orações, como ele se comunicava com Deus, de que maneira e por quê. E eu acho que isso pode nos trazer um grande aprendizado, para que a gente também, né, possa ter prioridade em nossas orações. E então nós vamos entender um pouquinho esse momento de escola bíblica discipuladora de que compreender que orar pela missão de Deus no mundo é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo no mundo ao seu redor. Então nós precisamos aprender que o que Deus está fazendo em nossas vidas e orar focalizando a missão de Deus no mundo. Eu acho que nós precisamos, né, a todo momento, a todo instante, a entender o que Deus está querendo, o que Ele deseja das nossas orações. Então, o texto áureo de hoje está em Efésios 3,16 ao 19, que diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Então a gente vai começar a prestar atenção de que Paulo, ele fazia suas orações missional. Ele sempre orava pelo que estava acontecendo no contexto do local, da situação, de onde eles estavam, né, no momento da sua trajetória missionária, das suas viagens missionárias. Então, antes de tudo, eu gostaria de ler aqui o que o autor colocou aqui no nosso livrinho, que está assim: o apóstolo Paulo entende a oração como um instrumento poderoso para a missão de Deus no mundo. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, ele agradece a parceria de oração. Paulo compartilha com os crentes de Corinto as dificuldades da viagem missionária. O apóstolo quer que a igreja saiba as dificuldades, dos riscos, do medo da morte que eles tiveram que enfrentar. E no final do seu relatório missionário, Paulo reafirma a sua confiança na providência de Deus. Como resultado das orações dos irmãos, Paulo assim escreveu, que está lá em 2 Coríntios 1, do 10 ao 11. É nele que esperamos, e ele ainda nos livrará com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos, sejam dados graças a nosso respeito. Então, o apóstolo Paulo aí, ele fala assim, né, como você está vendo aí nesse postzinho, que o apóstolo dos gentios entende que a oração dos irmãos foi decisiva para superar obstáculos que, do ponto de vista humano, não seria
possível. Então, Paulo, ele mostra aí para aquelas pessoas, quando nós missionários falamos sobre o nosso testemunho, nós vamos a igrejas, nós vamos nos pequenos grupos multiplicadores, onde nós estamos, na nossa casa, no nosso âmbito familiar, de amigos, de trabalho, o que nós fazemos? Nós costumamos dizer aquilo que Deus tem feito em nós, a transformação que Deus tem feito. E Paulo não é diferente. Nas suas cartas, ele diz ali para as pessoas que o quanto é fundamental a oração deles, o quanto foi fundamental. Paulo, ele fala ali também que das suas dificuldades, mostrando que há sim, há aflições, há dificuldades, há problemas que eles enfrentaram, mas a oração de cada um que foi feita em favor da vida de Paulo, né, dos seus discípulos, daquelas pessoas que andavam com ele, que estavam ouvindo a sua palavra. Então, a oração foi primordial. Por quê? Porque ele entende que Deus, ali mesmo no meio da dificuldade, aflição, ele entende que as orações foi de tamanha importância, porque eles poderiam ter passado por situações piores ainda. Mas a oração, o clamor que nós fazemos pelos nossos irmãos, pelos nossos missionários, faz toda a diferença. Então, Paulo está nos falando, olha, continue orando, porque desta maneira, essas cartas que eu estou enviando para essas cidades, para esses lugares onde eu passei, eu estou querendo dizer que é fundamental a sua oração pelos missionários, é fundamental a sua oração pelo mundo, né? Como nós falamos, o clamor pelo mundo, a sua oração pelo mundo faz toda uma diferença. Então, olha só, que as orações dos irmãos produziram um profundo impacto no que estava acontecendo naquele momento, naquela situação. Então, Paulo acredita na oração como instrumento de luta espiritual. Então, é algo que nós vivemos, que nós presenciamos, e nós sabemos que a oração, ela faz toda uma diferença na vida do ser humano, na vida de alguém. Então, ao convocar aos irmãos da igreja de Roma a se unirem a ele em oração, Paulo escreveu o seguinte: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Romanos 15, 30. Então, olha assim, nesse texto, Paulo está falando assim, que tudo que estava acontecendo ali, o que ele estava passando, como eu já falei, era algo da qual Deus permitiu que eles passassem, mas que as orações estavam sendo todas ouvidas por Deus. Então, nós começamos a ver, nós começamos a entender que tudo isso, Paulo, ele entende, ele compreende e passa assim para os seus amigos, para a igreja de Cristo. Olha, o que vocês estão fazendo tem fundamento, ok? No próximo post, eu quero perguntar para você, o que nos leva a orar hoje? Quais são as motivações que temos para orar? O que tem nos levado a buscar a Deus em oração, em colocar nosso coração diante da vontade de Deus? Então, eu vou ler mais uma vez, o que o autor colocou aqui no nosso livro, para nós entendermos e compreendermos da melhor maneira. O conceito que o apóstolo Paulo tinha a respeito da oração era bem diferente da maioria das motivações que nos levam a orar hoje. Orar para o apóstolo Paulo era o mesmo que lutar, e lutar pelo progresso da missão de Deus. Olha que sensacional! Eu tenho meu motivo de oração diário, é orar por aquilo que Deus entende que é o correto, que é o certo. Então, Paulo, ele entende oração como essa luta. Orar para o apóstolo era o mesmo que lutar e lutar pelo progresso da missão de Deus. Entretanto, a maioria das nossas orações em nossos dias está relacionada com as nossas necessidades pessoais. Então, eu achei muito interessante, porque realmente a oração em si, em nossas vidas, no nosso cotidiano, vai acabando sendo algo bem menor do que aquilo que Deus deseja que venhamos orar e fazer. Ou seja, a gente ora pelo quê?
nós oramos, né? Oramos por motivos sérios como necessidades financeiras, conflitos pessoais, enfermidade, como motivos frívolos também, né? Que é o quê? É uma vaga de estacionamento no shopping, um aniversário, um presente, alguma coisa assim. Ai, Deus, tomara que eu encontre esse presente nessa loja, né? Porque eu tô cansada de andar. Então, assim, as nossas orações às vezes estão bem pequenas diante de um Deus tão grande que nós temos. Então, nós utilizamos a oração, às vezes, por motivações inadequadas até. É pecado, é errado? Não, não é pecado, não é errado, gente. Não é. Você pode orar, você pode falar com Deus da maneira que você quiser, da maneira como você entender da sua intimidade com Deus, né? Mas é tão importante quando a gente coloca na presença de Deus, Deus, o que o Senhor deseja que eu faça? Pelo que o Senhor deseja que eu ore? E Deus, ele vai te levar à oração por pessoas que você nem imagina. Por pessoas que vai vir ao teu coração atualmente que você nem imagina. Por isso que eu gosto muito de dizer, né, que onde eu estou, que você é a resposta de oração de alguém. Eu gosto muito dessa frase. Eu sou a resposta de oração de alguém. Alguém está aflito, alguém está necessitado, alguém está precisando de uma oração. E eu vou ser esse testemunho. Às vezes nós passamos por dificuldades e situações na nossa vida que o nosso testemunho vai levar as outras pessoas a enfrentarem as dificuldades que elas estão passando, as necessidades que elas estão tendo, muito melhor sabendo de que eu e você passamos por isso e, no entanto, o Senhor, né, cuidou dos nossos corações, cuidou da nossa vida, nos manteve em pé, ou seja, nos carregou em seu colo. Então eu gostaria de dizer para você que Paulo, ele fala assim com toda a ousadia, né, com toda a coragem, que nós precisamos levar assim o nosso coração, nossos pensamentos a Deus, e que nossas orações seja missional, seja algo para que Deus realmente possa fazer algo da qual está já no seu coração, e a nossa oração possa chegar no seu trono de uma maneira que ele se alegre, né? Porque Deus faz muito mais do que pedimos ou do que imaginamos. Então, eu posso dizer que nós podemos, né, fazer a mesma coisa que Paulo. Nós podemos sermos pessoas que andam como Paulo andou, orou como Paulo orou, viveu como Paulo viveu. Nós podemos, sim. Então, nossas orações abrangem a missão de Deus no mundo. O que fazer para que as nossas orações passem a focalizar a missão de Deus no mundo? Então eu quero perguntar para você, de que maneira você tem orado, de que maneira você tem buscado a face de Deus segundo a vontade dele? A gente não diz assim, né? Como nós já oramos, como nós já vimos lá na oração do Pai Nosso, e a gente fala assim, para que Deus faça a vontade dele na terra, como é feita no céu, né? Então, o que nós estamos fazendo para isso? Orar pela missão de Deus é a maneira mais básica de participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo no mundo e ao meu redor. Oramos pela missão de Deus quando? Aí agora a gente vai ler sobre isso. Então, nós oramos a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos e nações, para que a minha cidade, para que o meu bairro e para que as pessoas com quem me relaciono, né, elas sejam alcançadas. Eu intercedo pelo crescimento da Igreja de Cristo, inclusive a minha igreja local. Olha como é importante a tua oração pela Igreja de Cristo, para que a Igreja de Cristo cresça. E para que a minha igreja local, a igreja onde eu tenho ido, a igreja onde eu tenho participado, onde eu tenho ouvido ministrações, ela também venha a crescer. Eu intercedo pelos missionários, pelos pastores, pelos que trabalham e se esforçam pelas causas do reino e pelos irmãos e irmãs, a fim de que permaneçam firmes no propósito de Deus para as suas vidas. Ou seja, querido, nós precisamos olhar para Deus, a gente precisa olhar para o que o apóstolo Paulo, né,
que tem nos ensinado, tem nos mostrado, o próprio Jesus Cristo nos mostrou que nós precisamos, né, orar um pelos outros, orar pelos nossos pastores, orar pelas pessoas que têm levado Cristo a outras pessoas, porque às vezes você pode dizer, eu não posso, meu marido não é missionário, meu marido não vai à igreja, minha esposa não vai à igreja, eu não tenho essas condições de ir, mas você tem condições de ir com a sua oração. Então, clamo pela igreja perseguida, pelos irmãos e irmãs que pagam até mesmo com suas vidas, pelo simples fato de confessarem Cristo como Senhor e Salvador. Então, nossa oração pela missão de Deus, você pode utilizar esses propósitos. Às vezes você pode pensar aí na sua casa, mas eu não tenho a maneira de como estar orando. Queridos, escreva isso num caderno. Escreva num papel onde você vai poder falar todos os dias com Deus, falando para o Senhor, Senhor, olha, eu quero orar para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Eu não consigo ir, Deus, mas usa o meu pastor, né? Usa a missionária, usa o missionário, usa os irmãos que têm mais condições, os jovens da nossa igreja, Deus, abre os olhos dele. Nós podemos, essa é uma oração missional, uma oração como o apóstolo Paulo fazia. Então, antes de olhar para as orações do apóstolo Paulo, é preciso salientar que grande parte da sua vida de oração estava voltada para a missão de Deus. Paulo, ele tinha muitas pessoas sob seus cuidados pastorais. Ele havia plantado igrejas. Paulo, onde ele passou, gente? A gente está aproveitando esse tempo, né, de escola bíblica discipuladora, junto com as pregações do pastor Marcelo, que está lá em Atos, né? Nós agora vamos para Atos, capítulo 21, né? Então, nós estamos ouvindo, nós estamos aprendendo sobre Atos, sobre a vida de Paulo, sobre a caminhada de Paulo, as viagens de Paulo em Atos. E aí, como Deus, né, ele faz tudo muito certinho, nós estamos falando agora sobre a oração missional de Paulo. Olha que importante, olha que sensacional, né? Como Deus, ele faz tudo muito conectado. E isso é importante para nós aprendermos. Então, eu aprendo no domingo, eu aprendo na quarta-feira com a escola bíblica, e Deus vai falando ao meu coração e vai me dando entendimento. Então, Paulo, se você lembrar bem, nos capítulos da qual Paulo começou a fazer as suas viagens, né, missionárias, e Paulo foi plantando igreja. Paulo foi fazendo os pequenos grupos. Paulo não deixava de visitar uma sinagoga. Paulo não deixava de reunir os irmãos. Quando tinha uma igreja, Paulo ia lá, estava lá presenciando. Paulo estava testemunhando do que Deus estava fazendo. Então, Paulo, ele nos mostra, né? Ele nos mostra que nós precisamos realmente viver uma vida de testemunhos, passar para frente, passar para outras pessoas. Queridos, é por isso que nós estamos aqui hoje aprendendo. Porque o apóstolo Paulo, ele fez discípulos, né? Ele fez discípulos, ele andava como Jesus, ele nos ensinou que nós precisamos, né, buscar a nossa santidade, viver como Jesus dia após dia. Apesar de sermos miseráveis pecadores, né, nós precisamos pedir perdão para Deus, pedir para Deus, Senhor, eu quero orar. Como o Senhor deseja que eu ore? De que maneira o Senhor deseja que eu ore? Então, aí a gente vai começar a entender, orando pelos crentes em Roma, a gente vai saber o que Paulo, né, estava ali nos ensinando lá. Olha lá, orando pelos crentes de Roma. Romanos 15, 5 e 6 e 15 e 13. Quais as palavras-chave destas orações? Olha só. Em sua epístola aos Romanos, no capítulo 15, Paulo ora dizendo que o Deus da perseverança e do ânimo vos deu o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda no capítulo 15, Paulo ora dizendo que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé,
para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, agora sim, quais as palavras-chave destas orações? Explicar o motivo pelo qual Paulo orou pela unanimidade, pela unidade e pela alegria e paz em meio ao tumulto, pelos quais os crentes de Roma estavam passando. Quando um crente passa por uma situação muito difícil, sem perder a esperança, e até mesmo com um sentimento de alegria, as pessoas se perguntam como eles conseguem. Isso permite ao cristão compartilhar a sua fé. Agora eu pergunto a você, isso já aconteceu com você? Então eu quero dizer para você que se isso já aconteceu com você, você precisa compartilhar essa experiência. Exatamente. Você sabia que muitos crentes, muitas pessoas que vão à igreja, né, frequentam suas igrejas, ainda precisam de um trabalhar significativo, né, em sua vida? Sabe por quê? Porque nunca apresentou Jesus como você poderia estar apresentando hoje, através da sua vida de testemunho, através da sua experiência. E eu vou ler agora o que o autor, né, colocou aqui para nós. Embora a igreja em Roma estivesse começando a sofrer perseguição e muitos irmãos estivessem tentando apenas sobreviver em uma cidade hostil ao cristianismo, Paulo não ora pela segurança ou pela proteção deles. Essa seria a primeira coisa que muitos de nós pensaríamos em orar hoje, não é verdade? Em vez disso, na primeira oração, Paulo ora pela unidade dos irmãos e na segunda pela alegria e paz. Por quê? Porque Paulo acredita que tanto a unidade quanto a esperança seriam decisivos para o fortalecimento do testemunho da igreja na cidade. Paulo sabia que quando os estrangeiros viessem à unidade da igreja, eles seriam atraídos para Cristo. E não é que é verdade? Pensa bem. Quando você está feliz, você está junto com a tua igreja, quando você trabalha, ministra junto com a igreja, é ministrado pela tua igreja, quando você conta para as pessoas a esperança de Deus, a esperança daquilo que traz alegria para o teu coração, a presença de Deus na sua vida, as pessoas querem conhecer a tua igreja, as pessoas querem conhecer seu pastor, as pessoas querem conhecer o trabalho da igreja, as pessoas elas querem conhecer isso em nós. Então, quando nós estamos unânimes, né, no que nós estamos vivendo, todo mundo está alegre. A perseguição, a dificuldade, a dificuldade. Mas acontece, como que eu tenho lidado com tudo isso? Como eu tenho mostrado para as pessoas toda essa situação da minha vida e o que a minha igreja está passando? Nós estamos vivendo um período bem difícil agora, né? Como igreja, as pessoas agora estão com dificuldade para retornar para a igreja. Por quê? Existe sim toda a preocupação da pandemia, existe sim toda essa dificuldade que a igreja está vivendo hoje, não somente a igreja, mas um geral no mundo. Então, o que eu quero dizer para você, nós precisamos sim animar nossos irmãos, animar aquelas pessoas que ainda não voltaram para a igreja por ter algum problema de saúde, algum medo, né, que tem afastado eles da presença de Deus. Então, às vezes nós fazemos tantas coisas, queridos, eu vou dizer para você, nós fazemos sim, nós vamos ao mercado, nós vamos à feira, mas eu preciso comer, mas então, no início, nós também não precisávamos comer? E a igreja, eu quero dizer para você que está me ouvindo nesse momento, a sua igreja está preparada para te receber. Não importa a sua denominação, eu quero dizer para você que a sua igreja está preparada para te receber. Vá com a sua máscara. Você tem dificuldade de usar o álcool em gel que está ali exposto para você? Leva o seu. Não precisa abraçar ninguém. Queridos, se vocês verem alguém com bebê dentro das suas igrejas, não se aproxime. Apesar que é a coisa mais fofa, mais deliciosa do mundo, não se aproxime das crianças. Deixa o papai e a mamãe cuidar das crianças. E eu quero dizer para você, papai e mamãe, que os seus filhos não são problemas para a igreja, né? Se você tem a possibilidade de ir e fazer com que eles ali permaneçam e ali ouçam a palavra com você, faça isso.
eu vou dizer para você que vai ser muito importante para a sua vida e para a vida dos seus filhos. Então, queridos, voltando para o texto, eu quero dizer para você que Paulo ali, ele mostrou nas suas duas orações aquilo que mais nós precisamos ter na nossa vida: união. Nós precisamos ter o mesmo pensamento, o mesmo desejo de buscar a Deus, o mesmo desejo de estarmos na presença de Deus e levar Jesus Cristo para outras pessoas. Paulo ora por alegria e paz em meio ao tumulto de suas vidas, para que transbordem de esperança. A esperança na nossa vida nos traz alegria, nos traz sorriso no rosto, nos traz desejo de acordar no outro dia, de abrir os nossos olhos, a esperança de Cristo Jesus. Quando um crente passa por uma situação muito difícil, sem perder a esperança, e até mesmo com sentimento de alegria, as pessoas se perguntam como elas conseguem. E isto permite aos cristãos compartilhar a sua fé. E é por esta razão que Paulo orou para que os irmãos fossem poupados de situações difíceis, mas que mantivessem a paz, a alegria e a esperança no meio delas, a fim de que os não crentes fossem atraídos para o evangelho. Olha que bênção de Deus. No próximo, orando pelos crentes de Éfeso, a oração lá que fala do capítulo 1, do 17 ao 19. Lá em Éfeso era o centro da adoração de Artemis. Lembra lá que o pastor contou? O pastor passou para nós no culto? Então, ou Diana. Paulo e seus companheiros foram atacados por uma multidão que estava furiosa com a mensagem do evangelho, mas em vez de orar pela proteção dos irmãos, olha só como Paulo orou. Para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. Efésios 1, do 17 ao 19. Olha só a situação em que Paulo fez essa oração. Paulo e seus companheiros foram atacados, como eu já falei, por uma multidão que estava furiosa com a mensagem do evangelho. Então, Paulo não orou pela proteção dos irmãos. Fez uma oração missional, cujo foco foi o desenvolvimento dos crentes, do seu caráter, do aprofundamento da sua experiência com Deus, a fim de que pudessem se tornar a cada dia mais parecidos com Cristo. Olha que maravilhoso. Olha como Paulo, ele faz com que a sua oração seja missional. Ele faz com que a sua oração seja algo para transformar vidas ali e vidas que estão com dificuldades. Olha, orando pelos crentes em Filipos. Então, a gente vai ler aí, ó. Nesta oração, quais os resultados que Paulo deseja ver na vida dos filipenses. Paulo orou assim pelos filipenses. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis, até o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Os resultados que Paulo ali deseja ver na vida dos filipenses é que eles aprendam a discernir o que é melhor e que tivessem vidas puras e sem culpas, porque isso traria glória e louvor para Deus. E sendo assim, quando você for orar por alguém, o autor, assim, ele sugere a nós algum tipo de oração. Eu gostaria muito que você guardasse, né, essa escola bíblica no teu coração, essa escola bíblica num caderno, algo anotado, para que quando você estivesse orando, você pudesse orar como algo bem significante
para aquilo que Deus deseja das nossas orações. Ore pela sua vida, sim, pela sua casa, pela tua família. Ora por que você precisar, não tem problema. Você pode colocar diante do Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. E nós podemos colocar diante do Senhor aquilo que nós entendemos, diante do nosso Deus e do nosso coração, aquilo que nós entendemos que é correto. E aí, para terminar, eu gostaria de falar o que o autor assim propõe para que a gente venha fazer a nossa oração. Não ore apenas pelo aspecto mais óbvio da situação. Em vez disso, inicie buscando Deus a respeito de uma visão mais ampla da situação e da vontade de Deus. Não ore tanto pelos resultados, mas focalize a sua oração também no processo. Ore por desenvolvimento espiritual e pelos frutos na vida de quem precisa da sua intercessão. Ou seja, não pede tanto para Deus os resultados não, queridos. Pergunta para Deus por que você está passando esse processo e o que esse processo vai trazer, que tipo de fruto vai trazer para a sua vida. Não se esqueça de lutar em oração, a fim de que a missão de Deus se realize por meio daqueles por quem estamos intercedendo. Sabe o que o autor está falando aí, queridos? Não existe nada mais importante na nossa vida do que outras pessoas venham conhecer a Cristo. A gente pode orar pela situação, pela dificuldade, pela tribulação, mas nós precisamos olhar o motivo da qual e por que, né? Deus está fazendo isso. Para que Deus está fazendo isso? Por que Deus está fazendo isso? Então nós precisamos nos orientar diante do Senhor. E Paulo, ele nos dá essa visão, Paulo nos dá esse caminho, esse direcionamento, para que a gente possa ter esse foco na nossa vida. E que você possa ter sido abençoado por essa escola bíblica discipuladora, que possa ter trazido ao seu coração, né, aberto o seu entendimento, a sua vontade de estar orando diante do propósito da qual Deus deseja para a sua vida. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima escola bíblica. Deus abençoe.